da turma oitavo 1 da Escola Evias. O nosso trabalho foi feito em grupo pelos colegas João Victor, Bruna Guerra, Cauane Moreira, Aiane Marim e Maria Luísa. O tema da nossa pesquisa é a grandeza temperatura. Muitas pessoas pensam que a temperatura é só botar um termômetro no corpo e medir a temperatura dele, mas não é assim. Por trás de só botar o termômetro existe um processo muito interessante que acontece no nosso corpo. A temperatura, na verdade, é uma grandeza físico-escalar que caracteriza o estado térmico de um corpo, indicando se ele está quente ou frio. Uma grandeza que determina o estado de agitação molecular de um corpo. É muito interessante pensar que não existe um limite superior da temperatura. Tipo, na superfície do Sol, a temperatura é de 6.000 graus Celsius e no núcleo, muito mais. Mas, então, não existe um máximo de temperatura, mas existe um limite inferior, ou seja, uma temperatura mínima, o que nós chamamos de zero absoluto. Uma dúvida muito comum é saber o que é energia térmica. A energia térmica é a quantidade de energia contida em algum sistema exclusivamente pelo efeito da sua temperatura. Ou seja, podemos dizer que a energia térmica corresponde à diferença de energia entre um objeto de certa temperatura e a energia que ele apresentaria na temperatura de zero absoluto. Tá, mas qual a diferença da energia térmica do calor? Bom, o calor é a energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura ao de menor temperatura. Já a energia térmica é a energia armazenada no corpo e constituída de várias formas de energia, tais como energia cinética da molécula, energia potencial e energia atômica, etc. Explicação. Um dos fatores que influencia na velocidade da reação é a temperatura, e para a maioria das reações a velocidade aumenta com o aumento da temperatura. No experimento, podemos perceber que a anilina possui maior dificuldade de se espalhar em água gelada do que em água quente. Isto é pelo fato de que as moléculas estão mais agitadas no recipiente com água quente do que no recipiente com água gelada, gerando um aumento de velocidade da reação da anilina com água quente em um retardo da velocidade da reação da anilina com água gelada. Meu nome é Cauane Moreira dos Santos e sou da turma 81. Os termômetros são instrumentos usados para medir a temperatura de algo ou alguém, ou até mesmo de um ambiente. O termômetro culinário serve para medir a temperatura de comida ou água. O termômetro digital serve para medir a temperatura de pessoas ou animais. O termômetro hospitalar é usado em hospitais para medir a temperatura e tratar doenças infecciosas. O termômetro automotivo serve para medir a temperatura de motores de automóveis. Escalas termométricas. As escalas termométricas indicam o nível de temperatura de energia térmica de um corpo, sendo que podem ser 3 graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. As escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura, medida do grau de agitação das moléculas, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas 3 são utilizadas nos dias atuais, sendo elas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Essas escalas utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água. Escala Celsius. Essa escala Celsius é adotada na maioria dos países, inclusive no Brasil. O físico britânico Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, redefiniu a escala de temperatura Celsius para que iniciasse do zero, surgindo assim uma escala que mede temperatura absoluta, a escala Kelvin. Um Kelvin é definido como a fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. A magnitude do Kelvin é igual à do grau Celsius, mas a temperatura expressa em graus Celsius é numericamente igual à temperatura em Kelvin menos 273,15, isso é, Celsius igual a Kelvin igual a 273,15. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 e o ponto do vapor é 212. Nessa escala, o intervalo
entre os dois pontos fixos é dividido em 180 partes iguais. A cada divisão corresponde a 1 grau Fahrenheit. Na escala Kelvin, o ponto do gelo é 273 e o ponto de vapor é 373. Mônica está em uma temperatura de 39 graus. Ela tem um superpoder que permite que ela mude a temperatura. Ela decidiu que queria estar em uma temperatura mais fria. Então ela diminuiu uma certa quantidade de graus Celsius e ficou com a temperatura de 17 graus. Quantos graus ela fez variar? O valor desconhecido, o valor que a gente tem que achar é quantos graus ela fez para variar, né? Então, x vai ser esse grau que variou. O 17 é a temperatura que ela ficou depois. Isso tudo é igual a 39 graus do ambiente que ela estava. Então, a gente isola o x, passa o 17 para o outro lado da igualdade, fica 39 menos 17. X é igual a 39 menos 17, 22. Então, a temperatura que ela ficou, que variou, são 22 graus Celsius. 2 medidas de água demoram 20 minutos para ferverem, atingindo uma temperatura de 100 graus Celsius. Quanto tempo 5 medidas de água demorariam para ferver atingindo 100 graus Celsius? Para fazer esse cálculo, a gente faz da seguinte maneira. As medidas envolvidas são medidas de água, então nós representamos com M. E o tempo, que nós representamos com T. 2 medidas de água são equivalentes a 20 minutos. 5 medidas de água a gente ainda não sabe, então a gente vai representar com X. Elas são medidas diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra também sobe. 2 vezes o x é igual a 2x. 5 vezes o 20 é igual a 100. 2x é igual a 100. A gente isola o x e o 100 nós dividimos por esse 2 aqui. X é igual a 100 dividido por 2, 50. Então, a resposta é 5 medidas de água fervem em 50 minutos.